Carlos Drummond de Andrade, seus 25 poemas. Carlos Drummond de Andrade, 31 de outubro de 1902, 17 de agosto de 1987, é um dos maiores autores da literatura brasileira, sendo considerado o maior poeta nacional do século XX. Integrado na segunda fase do modernismo brasileiro, sua produção literária reflete algumas características do seu tempo: uso da linguagem corrente, temas do cotidiano, reflexões políticas e sociais. Através de sua poesia, Drummond foi eternizado, conquistando a atenção e a admiração dos leitores contemporâneos. Seus poemas se centram em questões que se mantêm atuais: a rotina das grandes cidades, a solidão, a memória, a vida em sociedade, as relações humanas. Entre suas composições mais famosas se destacam também aquelas que expressam reflexões existenciais profundas, onde o sujeito expõe e questiona seu modo de viver, seu passado e seus propósitos. Confira alguns dos poemas mais famosos de Carlos Drummond de Andrade, analisando e comentados. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Esse é provavelmente o poema mais célebre de Drummond, pelo seu caráter singular e temática fora do comum. Publicado em 1928, na revista Antropofagia, No Meio do Caminho, expressa o espírito modernista que pretende aproximar a poesia do cotidiano. Referindo os obstáculos que surgem, vida do sujeito simbolizados por uma pedra que se cruza no seu caminho, a composição sofreu duras críticas pela sua repetição e redundância. Contudo, o poema entrou na história da literatura brasileira, mostrando que a poesia não tem de ficar limitada aos formatos tradicionais e pode versar sobre qualquer tema, até mesmo uma pedra. Poema de 7 faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas esta lua, mas se conhaque, botam a gente comovido como o diabo.
Um dos aspectos que captam imediatamente a atenção do leitor nesse poema é o facto do sujeito referir a si mesmo como Carlos, primeiro nome de Drummond. Assim, existe uma identificação entre o autor e o sujeito da composição, o que lhes confere uma dimensão autobiográfica. Desde o primeiro verso, ele se apresenta como alguém marcado por um anjo torto, predestinado e não se enquadrar a ser diferente e estranho. Das 7 estrofes são demonstradas 7 facetas diferentes do sujeito, demonstrando a multiplicidade e até contradição dos seus sentimentos e estados de espírito. É evidente o seu sentimento de inadequação perante o resto da sociedade e da solidão que assombra por detrás de uma aparência de força, resiliência, tem poucos raros amigos. Na terceira estrofe, alude à multidão metaforizada nas pernas que circulam pela cidade, evidenciando o seu isolamento e o desespero que o invade. Citando uma passagem da Bíblia, compara o seu sofrimento com a paixão de Jesus, que durante a sua provação pergunta ao Pai por que ele o abandonou. Assume assim o desamparo que sente perante Deus e sua fragilidade enquanto homem. Nem mesmo poesia parece ser uma resposta para essa falta de sentido. Seria uma rima e não seria uma solução. Durante a noite, enquanto bebe e olha a lua, o momento da escrita é aquela onde se sente mais vulnerável e emocionada, fazendo versos como uma forma de desabafar. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi aos Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Com o título Quadrilha, esta composição parece fazer a referência à dança europeia como o mesmo nome que virou tradição nas festas juninas brasileiras. Vestidos como disfarces, os casais dançam em grupo, conduzidos por um narrador por propor várias brincadeiras. Usando esta metáfora, o poeta apresenta o maior como uma dança onde os pares se tocam, onde os desejos se desencontram. Nos 3 primeiros versos, todas as pessoas mencionadas sofrem de amores não correspondidos, menos Lili, que não foi amada, que não amava ninguém. Nos 4 versos finais, descobrimos que todos os romances falharam, todas as pessoas mencionaram acabaram isoladas ou morreram, apenas Lili casou. O absurdo da situação parece ser uma sátira sobre a dificuldade de encontrar um amor verdadeiro e correspondido. Como se fosse um jogo de sorte, apenas um dos elementos é contemplado como um final feliz. José, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora você? Você é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde
O bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu